Na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, nós aprendemos a transformar os sintomas de adoecimento e as intercorrências ruins que acontecem no transcorrer da nossa vida em caminhos do autoconhecimento, caminhos do aprendizado. Na realidade, o Jung deixa claro que a relação da consciência do eu, do ego, precisa acontecer com o si mesmo, que é o arquétipo central, é o representante da totalidade da psique. Na visão junguiana, o centro da psique não é a razão, a consciência, o ego, e sim é o si mesmo. E o ego tem que, de alguma maneira, estabelecer o contato com si mesmo para servir a alma e encontrar propósito, sentido, significado para a vida. Com isso, quando, por alguma razão, diante deste mar de obrigações e de caminhos que fazem nós fugirmos do nosso mundo interior, o si mesmo tenta encontrar algum jeito de mobilizar esta consciência do eu, o ego, para ele. E os recursos que ele usa são sonhos, são situações de sincronicidade, são produções criativas, insights, produções espontâneas e sintomas. Sintomas físicos e sintomas relacionais, intercorrências da vida. Por isso que nós precisamos aprender a transformar qualquer tipo de sintoma em símbolo. A palavra símbolo significa integração de opostos. Quando a gente lida com a vida de maneira simbólica, a gente lida com a vida de uma maneira mais integral, diferente do que lidar com os sintomas de forma literal, porque aí nós eliminamos o símbolo e vamos para a oposição do símbolo, que é o diábolo, aquele que divide. Mas, hoje especificamente, eu quero falar de transtornos sexuais, lato sensu. O que são esses transtornos sexuais que acometem homens e mulheres? O Jung deixa claro, em vários momentos da sua obra, que a grande maioria dos transtornos sexuais tem a ver com uma ferida de amor. Então, não existe um problema sexual, o que existe é uma questão do amor que não está bem contextualizado. Lembrando que amor é eros, e eros é relacionamento, é troca, é entrega, é servidão, no sentido, de dar possibilidades da realização do amado. Então, todas as vezes que o indivíduo começa a ter algum tipo de transtorno sexual, seja ele qual for, nós precisamos aprender a lidar com esse transtorno de maneira simbólica, fazendo ele entrar em contato com o seu mundo interior. Então, por exemplo, um quadro de uma disfunção erétil. O que está por trás dessa disfunção erétil masculina, onde o indivíduo não consegue sustentar a sua possibilidade funcional de um ato sexual completo? Muitas vezes, o que acontece é uma fuga venosa do pênis, porque tem uma fuga psíquica da própria relação. E muitas vezes a fuga psíquica da relação é em função do medo da não performance. E é por isso que a gente vê uma quantidade absurdamente exagerada e sem sentido de jovens precocemente usando remédios para disfunção erétil. Remédios esses que não servem para absolutamente nada, porque eles só funcionam para quem não tem nenhum tipo de problema. O indivíduo, para ter o benefício de um remédio desses de disfunção erétil,
ele precisa ter o desejo sexual e ele precisa ter a funcionalidade fisiológica do pênis. Caso contrário, o remédio não funciona. Então, para que serve o remédio? Serve só para garantir, depois que aconteceu o desejo e a ereção, manter essa ereção, mesmo que ele não esteja mais voltado para a relação. Ele está fazendo lá conta matemática, ou ele está preocupado com a performance, ou está preocupado se ele vai ser ou não adequado para parceiro e assim por diante. E normalmente sem o remédio ele perderia a ereção, porque ele saiu da relação, né, com o outro, da entrega, ele passou a ter uma relação com ele mesmo, narcísica, autoerótica inclusive. Aí o que acontece? Ele perde o foco e aí perde o falo. A mesma coisa no quadro de uma ejaculação precoce, né? O que está por trás dessa ejaculação precoce? O que a gente pode refletir na psicodinâmica deste indivíduo? Ejaculação precoce é aquele indivíduo que tem tanta ansiedade, né, para o contato que ele acaba terminando antes de chegar. O que significa em outros aspectos? Será que não é um desejo inconsciente de sonegar o prazer para a parceira? Será que não é um desejo inconsciente de interditar um relacionamento pleno com a parceira, com o parceiro? É uma questão de se questionar, porque na realidade, uma das formas de você ajudar este indivíduo é a fazer com que ele se entregue para uma experiência com o parceiro, com a parceira, em busca de dar muito prazer sem se preocupar com o seu próprio prazer. Aí, quem sabe, ele pode virar essa chave da sonegação do prazer ao outro. Então, são questionamentos que a gente vai aprendendo a fazer dentro do campo junguiano diante dos sintomas, sejam eles quais forem. Assim vai para uma mulher que tem dores no ato sexual, dispareunia, medo. O que está por trás? Qual é o tema psíquico que está por trás daquele contexto, né? O que está levando ela a ser alguém que sonega o processo da sexualidade ou transforma a sexualidade, que deveria ser algo de prazer e de gratificação, em sofrimento, em penitência e dor. Qual é a conexão? Qual é a crença limitante que está por trás? E sempre voltado a um padrão interior, a aprendizados, a condicionamentos. Então, o processo de uma análise tenta sempre desconstruir esse movimento que faz com que o indivíduo não consiga ter plenitude e felicidade na sua própria experiência da sexualidade, por exemplo. E, obviamente, o homem e a mulher são seres distintos nesta busca de realização e de entrega, mas ambos juntos, se tem amor, conseguem enfrentar qualquer tipo de adversidade dentro deste construto e superar e encontrar o prazer da entrega, porque na minha visão a sexualidade deveria ser um encontro festivo que comemora uma relação de amor, ou seja, memora com o outro a relação de amor. E esse tipo de encontro festivo que memora com o outro a relação do amor é algo que tem que estar cada vez mais presente quando estamos voltados para essa relação de amor. E não simplesmente a performance, a descarga energética quase que autoerótica, porque muitas vezes a gente vê relatos de que o outro serve apenas como um objeto da própria satisfação. Então, o outro é meu objeto masturbatório e não alguém que eu estou lá festejando
e comemorando uma relação amorosa. É nesse sentido que a psicologia junguiana faz com que nós reflitamos a respeito de qualquer tipo de sintoma. É isso, espero ter ajudado um pouco nesta reflexão e contem com o canal do IGEP para lidar com esses temas humanos que muitas vezes são desconfortáveis, mas necessários para o autoconhecimento.